A gente vai começar agora a falar do nosso segundo assunto sobre a disciplina microbiologia, que é o conceito, o assunto que está em voga hoje em dia e muita gente já ouviu falar, que é sobre infecções. O que são as infecções? Quais são os sinais clássicos de infecção? Toda infecção a gente adquire só no hospital? Não, a gente não tem ouvido falar muito infecção comunitária, infecção hospitalar, infecção... Já virou infecção comunitária? Já virou infecção comunitária? A gente vai ver agora um pouquinho falando sobre cada um desses itens, certo? Bora lá? A Pro tá falando com vocês aqui no celular e do meu lado está o notebook com os slides. E aí a gente vai acompanhando pelo slide, eu vou lendo os slides e aí eu vou explicando um pouquinho sobre cada um item, certo? Bora lá? Bom, o que é que a gente entende como infecção? A infecção ocorre quando o organismo reage à entrada de micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos. E nesse processo, as células de defesa elas tentam combater esses micro-organismos, que normalmente dá origem ao aparecimento de pus, não é isso? Ou seja, a infecção é quando o organismo reage à entrada desses micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, de uma forma que é o que a gente chama de pus. Ele está reagindo, ele está tentando colocar para fora, certo? E o efeito de uma infecção, o objetivo de infecção é fazer com que os efeitos de controle e prevenção eles se estabeleçam, para que os riscos sejam diminuídos daquela infecção no corpo de algum paciente ou de algum cidadão que não esteja com nenhuma anomalia, nenhuma patologia, quer dizer. Bom, quando a gente fala em infecção, vamos ver se infeccionou, feriu, mas vamos ver se vai ter alguma infecção. Existem alguns sintomas, sinais e sintomas que caracterizam uma infecção. Os principais são febre, a dor no local que está infectado, aparecimento de pus, dores musculares, diarreia, fadiga e tosse. Esses são alguns sintomas que uma pessoa com infecção adquire. Pode aparecer sempre aparecem todos os sintomas? Não, às vezes não aparecem todos os sintomas, certo? Vai muito também de quão debilitado o corpo está do paciente ou da pessoa. Às vezes um corpo reage de uma forma, outro corpo reage de outra forma e por aí vai. Quando a gente fala aí eu estou falando em sinais e sintomas. Quando a gente fala em sinais flogísticos, são sinais clássicos, é o que a gente chama de sinais clássicos, são sinais flogísticos. São 5: dor, calor, rubor, são 4: dor, calor, rubor e edema. Pro não me disse nada. A gente vai explicar cada um. Dor é quando você toca na região e você sente aquela dor acontecer. Você sente a dor naquela região. Dor não precisa te explicar, né? O que é uma dor? Dor, mas a gente fala que dor é relativo. Uma pessoa pode estar sentindo uma dor, outra pessoa que esteve com aquela mesma patologia, com aquela mesma feridinha, não sente a dor, porque dor é relativo. Nunca menosprezar dor de um outro. Quando a gente fala em rubor, que é o segundo sinal flogístico de infecção, a gente está falando que a área ficou avermelhada. Então, rubor é a mesma coisa que dizer que a área ficou avermelhada, certo? O terceiro sinal flogístico que a gente conhece é o sinal de edema. O que é edema? É quando aquele corpo, aquela área, geralmente são as extremidades, elas ficam inchadas. Já ouviram falar? Determinada patologia, determinada pessoa está com toda inchada, as mãos inchadas, os pés inchados. Então, a gente disse que ela está com edema. Calor é quando a gente pega no local e você sente um pouquinho quente, aumenta a temperatura naquele local, certo? E a perda da função é quando a gente diz que você tenta tocar no local e em alguns casos você não sente, não tem sentido nenhum, fica necrosado e você não sente mais aquela área. Então, a gente tem dor, em alguns casos, calor, rubor e edema. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de infecção comunitária e de infecção hospitalar. Bom, o que é infecção comunitária? É aquela que já estava presente no corpo do paciente antes dele entrar no hospital, certo? É aquela que o paciente adquiriu na comunidade.
Quando a gente fala do Covid, que antes perguntava, a infecção já é comunitária, já é comunitária? Quando se falava que não era comunitária, era porque o paciente que esteve com esse Covid, ele veio de fora. Ele adquiriu essa doença de fora. Quando é comunitária, isso significa dizer que a pessoa adquiriu ali na área que ela está, certo? Na comunidade, já está transitando, o vírus já está transitando aqui na cidade. Estou falando no caso de Bonfim. Não precisa, quem pega esse vírus, não precisa dizer que viajou para buscar esse vírus fora. Não, a pessoa adquiriu o vírus ali na comunidade em que ela vive, como no caso do Covid aqui na cidade. Então, a infecção comunitária não é aquela que a pessoa adquire no hospital, ela adquire na comunidade em que ela vive, não é isso? Pode ser que a infecção comunitária ela esteja incubada, no período de incubação. O que é período de incubação a gente vai ver lá na frente, mas eu posso citar aqui. A pessoa já está doente, mas os sintomas ainda não apareceram. Lembra dos 14 dias, da quarentena, para ver se aparece algum sintoma? É justamente isso. A pessoa já tem a doença, mas os sintomas ainda não apareceram. Que esses sintomas até o máximo de 14 dias, mas é muito relativo. E às vezes o sintoma só aparece na internação. Quando a gente fala de infecção hospitalar, é aquela que se adquire no hospital, não é isso? Então, é simples de entender. Beleza? Outro item que a gente precisa falar também um pouquinho, é sobre a CCIH. O que é CCIH, Pro? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. O H eu não sei fazer, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho? Bom, então a gente fala na estante sobre a relação entre a infecção hospitalar e a CCIH. O que é que traz como efeito, como conceito primordial sobre infecção hospitalar? Qualquer tipo de infecção adquirida depois da entrada do paciente no hospital, que foi isso que a gente viu na estante, ou depois que esse paciente tem alta. Passados alguns artigos falam de 24 horas, outros de 48 horas. Por exemplo, o paciente esteve internado e aí quando ele saiu, passados algumas horas, ele começou a sentir os sintomas. Então, a infecção também é hospitalar, certo? Mesmo que ele não tenha aparecido os sintomas lá dentro do hospital. Por exemplo, o paciente fez um procedimento cirúrgico e aí saiu, estava tudo tranquilo. Foi para casa, no outro dia começou a ver vermelhidão, o rubor, a área ficando inchada, o edema, sentindo dor, que antes não estava. Então, a infecção nesse caso é comunitária ou hospitalar? Hospitalar, porque mesmo ele não tenha pego essa infecção lá no hospital, ele saiu e em pouco tempo começou a aparecer os sintomas, certo? Ou então ele pegou no hospital, mas estava no estágio de latência, de incubação. Ou seja, estava com a doença, mas os sintomas ainda não apareceram. Bom, a infecção ela pode ser causada por vários fatores. Pelo meio ambiente, por causa do material ou medicamento contaminado, com contato com outro paciente ou pela equipe que lhe atende. As infecções hospitalares, então, elas podem ser causadas por outros pacientes, pela equipe, pelo material e pelo medicamento contaminado, ou então até mesmo pelo meio ambiente. Bom, existem algumas técnicas que minimizam esses riscos de infecção, não é isso? Por exemplo, a clássica que a gente sabe é a técnica da lavagem correta das mãos, ou a técnica da higienização das mãos, como a gente consegue sempre fala. Esse ato impede a transferência de micro-organismos que estão presentes no agente que está contaminado para outro paciente. Além da lavagem das mãos no ambiente hospitalar, a gente pode citar também esterilização dos materiais, não tossir perto de um paciente, não é isso? Ou não tossir perto de um paciente, se você acha que está com alguns sintomas, não tossir perto do paciente, não tossir perto dos materiais esterilizados, que esse processo geralmente acontece no CME, que a gente vai ver lá na frente. CME é o Centro de Material Esterilizado. Gente, vocês comecem todos os termos diferentes. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sei o que significa. Como eu falei para os meninos já, os que são meus alunos, e eu estou falando agora para vocês que vão começarem agora, o que é que vocês podem fazer? Pega um caderninho
Esse caderninho pequeno mesmo, que a gente faz comprar pão, ou então pega o maior. O que é que eu aconselho? E coloca no caderno, um caderno só separado para isso. Todos os meus alunos já têm, ou pelo menos deveriam ter. E coloca lá, termos técnicos. E à medida que vocês estão começando agora o curso, que vocês forem ver palavras que vocês nunca ouviram antes, coloca lá a palavra e do lado o que significa. Por exemplo, a gente já viu algumas palavras lá no primeiro assunto. Hoje a gente já está vendo micro-organismo. A gente já viu calor, rubor, que significa edema, o que significa perda da função, o que é infecção comunitária, o que é infecção hospitalar, certo? O que é CCIH, o que é CME. Então, o que é que vocês fazem? E não tem como lembrar sempre. Então, pega esse caderninho e vai anotando os termos técnicos e o significado deles do lado. Que aí, de tanto vocês ficarem anotar, porque são termos que vocês vão ouvir durante o curso todo. Bora fazer isso? Bora continuar.